Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que é a sua vida em família? Você, jovem, que está assistindo essa programação, e nós estamos começando agora mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade, um programa feito pela Igreja Cristã Maranata, dirigido ao público jovem. E essa pergunta é para você refletir mesmo, porque há uma bênção de Deus para aqueles que aceitamos Jesus e que essa bênção é extensível à nossa família. No programa de hoje, nós vamos tratar desse tema, vida em família, para você jovem, por um programa que é feito por jovens. E agora você vê quem está conosco aqui no estúdio, um grupo de jovens que daqui a pouquinho vai se apresentar. Minha colega Andréia Thalma, jornalista e que me ajuda aqui na condução do programa. Andréia, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias. Sempre um prazer estar aqui com o senhor, né? E com todos esses jovens e sempre com o pastor convidado. É uma alegria muito grande. Bom, e agora a gente vai apresentar o jovem pastor convidado, né? Eu faço questão sempre de chamar de jovem, porque ajuda, né? Pastor Alexandre Brasil, paz do Senhor, Alexandre. Paz do Senhor. Mas é jovem, você vai acumulando juventude, vai somando. Muito bom. Você muita juventude acumulada, você fica realmente Gostei dessa jovem. Filosofia. Juventude acumulada. Isso é muito bom. Pois é, a gente está começando agora mais uma edição, né, do programa Os Dias da Minha Mocidade. O pastor Alexandre Brasil está aqui, já foi apresentado. E nesse programa a gente vai tratar de temas... são temas afeitos ao jovem, né? A gente sempre aborda, seja uma questão de ordem doutrinária, espiritual, seja uma questão de ordem do cotidiano, como é o caso agora. Na verdade, agora, esse tema, a vida em família, é um tema que tanto vai abordar o aspecto do cotidiano como o aspecto espiritual, porque o espiritual governa o material, o espiritual conduz os aspectos materiais da nossa vida, a gente tem sempre o reflexo do espiritual naquilo que é a nossa vida cotidiana. E a gente vai começar com a participação dos jovens, né, Andréia? Como é que tá? Com certeza. Apresenta, por favor. E hoje, pastor, o pastor Alexandre trouxe os jovens da igreja dele. Então, todos os jovens aqui do estúdio são de Barro Vermelho, Será Vitória. que eles vão fazer perguntas difíceis para o Alexandre? Acho que não, né? Eu espero que sim. Vamos lá, Andréia. Uma alegria muito grande ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. A Eduarda Tumoli, Lara Tavares, Lucas Lanher, Mariana Neto e a Victória Scarpino. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E antes de eu chamar a primeira pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o pastor, porque esse tema, família, é muito importante. E todos os dias a gente liga o noticiário e nós vemos, infelizmente, famílias sendo destruídas, né, pelo pecado. Há uma ação maligna contra a família como projeto de Deus? Bem, quando nós vemos desde o início da palavra de Deus, tem lá, quando o Senhor constituiu o homem e a mulher, determinou que eles formassem uma família. Porque Deus instituiu ali a união deles. Isso aí é algo que foi feito pelo Senhor. Muito antes do homem se organizar como sociedade, a família já tinha sido estabelecida por Deus. Então você não vê que a família, o ambiente familiar, não é uma coisa que a sociedade constituiu ou desenvolveu. Já estava desde a criação, desde o momento que Deus forma o homem, já estava nisso. Então é algo divino. Então, tudo aquilo que Deus fez, há uma ação do adversário, da oposição, para desfazer. Evidente que nós sabemos que, no final, o Senhor que ganha, não é? A vitória é sempre dele. E quando o Senhor chama Abraão, ele falou, você vai deixar a tua parentela e você vai seguir. Então, foi ele, a esposa, foi o sobrinho dele, levou o grupo dele e diz o seguinte, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então já havia uma promessa daquilo que Deus havia feito, que é a família. Então a família está debaixo do interesse de Deus de abençoar. Então Deus tem o interesse de abençoar a família. Por isso que ele fala, Abraão, quando você fala família, você fala povos, nações, assim, a expressão ela é mais ampla. Mas dentro do assunto nosso aqui, nós aplicamos o quê? O que Deus quer, ele deseja. É interesse de Deus que as famílias sejam abençoadas. Amém, glória a Jesus. E agora eu vou pedir a Lara para fazer a primeira pergunta. A paz do Senhor Jesus, pastor, como lidar com as divergências sendo um servo e estando diante de familiares que ainda não servem ao Senhor? Vamos lá. Quando você fala de família, dificilmente você vai ver uma família, se um jovem converteu, é provável que a família dele não conheça o Senhor. Então nós vemos várias famílias que
que não conhecem o Senhor, não são uma família completa, a gente chama lar dividido. Quando fala dividido é o seguinte, que um tem um pensamento, outro tem um pensamento. Um definiu servir o Senhor e o outro ainda não definiu. O que acontece? A primeira coisa, a posição do jovem é a mais difícil, é testemunho. Testemunho. Então, um fenômeno que acontece, isso é geral desde o tempo do Evangelho. O jovem converte. O pai conhece, a mãe conhece, os irmãos conhecem. Esse camarada aí converteu, é crente agora? Eu não acredito. E primeiro vem a dúvida. Ele não vai acreditar que aquele familiar converteu. Ele não vai aceitar isso. Isso é só um momento que ele está passando de um delírio momentâneo. Primeiro ele vai pensar isso. E aí vem aquelas brincadeiras, uns fazem chacota, brinca, aquela coisa toda, tudo bem. Mas aí o jovem resistiu àquela primeira parte, àquela primeira abordagem. Aí quando a família percebe que o negócio é sério mesmo, aí, e que ele realmente mudou de vida, que o testemunho dele agora é de uma pessoa transformada, aí sai daquele momento para o respeito. Aí você conquista o respeito da família. Você conquista porque, afinal, meu filho era assim, assado, agora ele está estudioso, agora ele está contribuindo aqui nas atividades em casa, ele me respondia mal, não responde agora, ele agora está mais carinhoso. São coisas que externam aquilo que o Senhor fez no nosso interior. É natural. E isso aqui, com isso, o Senhor vai agir no coração dos pais, dos irmãos, dos outros, para que eles tenham uma experiência com o Senhor. Então, o jovem não precisa se preocupar, eu vou pregar para os meus pais. Agora você senta aí que eu vou pregar para você, eu vou te entregar um folheto. Não, você não tem problema. Aí o que acontece? As coisas elas têm que acontecer dentro de uma harmonia. Chega um momento que ele vai te perguntar alguma coisa. O que é isso? Mas por que você fala assim? Por que você comporta desse jeito? Aí vai surgir a curiosidade. Com isso, você vai surgir uma oportunidade. Deus vai dar ao jovem uma oportunidade para ele falar no momento certo. Não adianta você chegar, eu vou pregar para vocês aqui, não, eu estou almoçando agora, eu estou fazendo barba, eu estou saindo para o serviço. Não, se você, o seu propósito, primeiro, você vai se edificar, eu vou me edificar, buscar o Senhor, me consagrar, buscar o Senhor é uma bênção. Porque quando o Senhor, alguém converte, Paulo foi muito audacioso. Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tua casa. Mas como é que Paulo fala isso? Paulo nem conhece a família dele, não sabe quem é, tudo. Mas a experiência que o carcereiro teve, ela refletiu na família, que a família ficou sabendo como é que aconteceu lá, como é que foi essa história de terremoto, e como é que foi isso? O camarada apanhou, foi espancado, cantando louvores, e ainda que negócio. Isso aqui eu nunca vi na vida, não. E realmente não. A transformação do jovem vai afetar a família. Então, não precisa assim, não existe um plano elaborado para você, vou evangelizar os meus familiares. Preocupe-se em dar um testemunho que as pessoas dizem, não, realmente eu conheci meu filho, conheci minha filha, de fato agora ele foi transformado, ele vai te respeitar. Se ele vai dizer, mas tem 10 anos que eu dou testemunho, eu já sou obreiro, já casei, sou diácono, sou pastor e minha família ainda não aceitou o Senhor. Não se preocupe, não é função nossa usurpar aquilo que é do Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Nós o quê? Como servo, testemunhar. Não sei se foi respondido, foi muito longo, né? Mas... Não, foi bom. Muito bem entendido. Tá bom. E, pastor, outra coisa que eu ia perguntar, mas acho que até já foi um pouco respondido. Qual é o nosso limite em relação à evangelização dos nossos familiares? É oportunidade. Evangelização é oportunidade. Ele vai ter momento que ele vai chegar e ele vai te procurar. Vai ter um momento que ele vai querer saber. Aí você convida para ir para a igreja. Aí você também tem que fazer também as oportunidades, né? É meu aniversário. Vão comigo na igreja? Vou, mas aniversários ninguém vai negar, né? É minha formatura, ou é, sei lá, algum evento, algum momento, aí você vai com... ano novo, vou virar o ano, vou ficar sozinho aqui, vem comigo, eu não quero ficar sem você no ano novo. Quer dizer, são momentos que vai aproveitar para trazer o familiar. Até que o momento que ele vai te perguntar, você não vai não? Já estou indo, vou na sua frente. Não é isso? Então o limite é assim, você vai manter a harmonia. Você não vai dizer, a partir de agora eu sou crente, vocês são ímpios, são do mal, e agora eu vou para o céu, vocês vão para o inferno, acabou. Não é isso não.
O Senhor ama todo mundo. Mas eu tenho um primo que é oprimido. Glória a Deus, igual você era antes, né? Então vai lá pregar para ele que vai ser mais crente que você. Outra coisa estratégica que o jovem pode utilizar também, vem lá, vamos conhecer a igreja onde eu estou. Né? Você está falando agora, não, vamos lá para você ver como é que é também. Tá entendendo? Eu até já comentei com eles antes de começar o assunto. Teve uma época lá que quando eu fui para a igreja, minha irmã, você está indo para onde? Eu estou para a igreja ali. Avô também. Quando eu fui saindo, veio uma tia e falou assim, Yolanda, você está indo aonde? Aí estou indo para a igreja com o Alexandre. Eu vou também. Aí a outra tia, vocês estão indo aonde? Estou indo para lá e foram. Então até hoje. Isso já tem quanto tempo? Já tem mais de 40 anos. Quer dizer, você não gastou, né? Não precisa nem testemunhar, já foi logo. E foi junto. Amém, glória a Jesus. André, temos mais perguntas? Temos mais perguntas, mas antes eu queria falar, porque eu já também vivi em lar dividido, nós também temos que aproveitar para exercer o amor, né? Nós amamos nossos familiares, eu vivi isso, né? Muitas vezes o ato da oração ali, orando todos os dias, aproveitando as oportunidades, né, pastor? Mas ali a oração chega um momento que a pessoa é tocada pelo Espírito, o Espírito faz a obra, né? É isso mesmo. Isso é uma alegria muito grande. Agora o Lucas vai fazer a pergunta. Amém. Pastor, a dúvida ela está no que tange aquilo, como é que a gente deve proceder com os convites que são feitos para a gente? Por exemplo, vai ter um casamento ou uma festa de aniversário em um lugar que não é para nós, né? É um lugar que não glorifica ao Senhor, que pode trazer uma dificuldade espiritual. Vamos duas etapas aí. Aquilo que é espiritual, nós não transigimos. Ou seja, você não vai entrar num ambiente que você sabe que vai te destruir espiritualmente. Para agradar ninguém, nem pai, nem mãe, nem avô, nem tio, nem ninguém. Ninguém. Porque você vai ficar em paz com seus familiares, mas em conflito com o Senhor. Então tem um momento que você tem que escolher, peraí, se eu agir dessa forma, se eu for naquele evento, eu vou ficar em paz com todo mundo. Eles vão dar tapinha nas costas, feliz. Mas a hora que eu estiver diante do Senhor, vai ficar ruim. Aí você tem que escolher, você vai ter que fazer uma escolha. Vai ficar ruim diante do Senhor, de mal do Senhor, vamos dizer assim, em tribulação com o Senhor, ou com seus familiares. Se você tiver que escolher, aí você vai decidir qual que você vai escolher. Estou sendo um ponto assim, mais cruel. Mas você pode ser habilidoso. É claro, normalmente o novo convertido não tem essa habilidade. Mas não tem, você é habilidoso. O que você faz? Talvez você vai explicar. Às vezes a pessoa também já te convida sabendo que você não vai. Eu lembro de uma vez, uma pessoa assim, fulano vai te convidar para aquilo ali. Assim, tá bom. Aí ela convidou, eu gentilmente disse, olha, eu não vou poder ir e tal. Ele disse, eu já sabia que você ia. Quer dizer, se eu dissesse sim, eu ia decepcionar. Ela ia ter a maior decepção do mundo se eu dissesse sim. Mas como eu disse não, ela ficou em paz, a pessoa ficou em paz, o familiar ficou em paz, porque já esperava aquela resposta. Quer dizer, você vê que eles estão bem na frente da gente, né? Você é cheio de dedos, mas tal. Eu lembro uma vez, teve um casamento também de um conhecido lá, até brinquei uma vez, que eu falei, rapaz, quanto tempo eu não vejo você? A última vez que eu te vi foi num casamento, eu nem lembro quem estava casando. Ele falou, era eu. Aí eu pensei, realmente, eu fui nesse lugar, porque depois ele casou em outra cidade, longe e tal, e eu acabei depois eu nem sabia que era o casamento dele. Gente boa, eu gostei demais da conta. Mas o que aconteceu? Havia um culto, né, num lugar que não é ambiente nosso, mas o que eu fiz? Eu cheguei, estacionei o carro assim na época, entrei, no final das contas, eu participei lá das festividades lá, sem entrar naquele ambiente que não era um ambiente nosso. Quer dizer, e ele nem ficou sabendo disso, até hoje ele não sabe disso, não sei se você está escutando. Até hoje ele não sabe disso, mas eu fui lá, fiquei em paz com ele, com o Senhor, sem ter ferido ninguém. Então é questão de habilidade. É claro, agora você tem que definir, você vai definir. Agora, se você puder fazer com que não haja... Contornar a situação, vai dar habilidade de cada um. Como você é familiar seu, você até sabe o que faz as coisas. Você chegou, você entra de costa para ele pensar que você está saindo, entendeu? Essas coisas aqui. Não, há um aspecto também, Alexandre, que a gente pode agregar aqui. É óbvio, né, que todo esse cuidado e essa habilidade a gente tem, a gente aprende e às vezes até conversa com outro jovem, ou até com um pastor. Pastor, eu estou numa situação... O que é que eu faço? E às vezes, né, uma orientação vem. Mas além de tudo isso, ainda tem a operação do Senhor, porque certamente que os jovens podem se encontrar em situações, num caso como esse que vocês falaram aqui, em situações que você não vê saída.
E eu faço o quê? Vai aos pés do Senhor, que o Senhor vai dar a saída. Há muitas experiências nesse sentido, né? Eu sempre digo o seguinte, os discípulos podiam imaginar qualquer coisa, menos que Jesus vinha andando sobre as águas. Então, a saída veio de onde eles não esperavam, né? Da maneira que eles não esperavam. Davi, Saul cercou na caverna, e agora? Ele ouviu um rumor lá, saiu. Mais um pouquinho, não me pegava. Não acontece, né? E também, às vezes, a situação, igual o Josias falou, procura o pastor outra situação assim, que você me ajuda aí nessa situação. Vai colocar o pastor em dificuldade às vezes, mas é função do pastor, né? O problema agora é seu. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com o programa. E a gente vai ouvir agora uma experiência que veio do nosso irmão Abner Oliveira, que vai se apresentar e vai contar a sua experiência, e nós vamos assistir agora no Fala Jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Abner Oliveira, sou aqui da igreja de Queluz, em Lisboa, Portugal, ministério do pastor Gerson Belucci e William Correia. E a minha experiência acerca da família é que os meus pais, que me levaram à presença do Senhor desde criança, né? Eu tive o privilégio de nascer na obra. Hoje os meus pais já não servem mais ao Senhor. E isso é algo que traz preocupação, traz ansiedade, mas ao mesmo tempo nós temos a palavra do Senhor que nos traz consolo, força, esperança, para crermos que nosso Deus tem poder para todas as coisas. E um texto que me trouxe uma grande experiência ao longo desses anos foi o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Quando Josué ele deixa um testemunho e ele diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apesar dos meus pais hoje não servirem mais ao Senhor, eu tenho essa mesma definição que Josué teve. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabemos que Josué e Caleb entraram na terra prometida e os pais de Josué não entraram. Ou seja, os erros dos nossos pais não caem sobre nós. E nós temos essa oportunidade, esse privilégio de sermos como Josué foi, definidos em ter a nossa casa servindo ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Abner, obrigado pela sua participação de Portugal, né, do nosso irmão Abner de Queluz, lá em Portugal. Alexandre, há algo que é maravilhoso nesta obra, é que é uma obra de experiências. A gente não vive da experiência do outro. A experiência do outro, claro, nos edifica. Mas a nossa experiência com o Senhor nos edifica, nos fortalece, nos faz seguir em frente. Você vê, né? Um jovem que tinha uma referência, ele perde essas referências humanas, mas continua tendo o Senhor Jesus como referência na sua vida. Eu vou dizer que o Abner é um sobrevivente, porque você vê uma família, que você foi criado no Evangelho, vê o pai e a mãe. No momento, ele distanciou do Senhor e o jovem permaneceu. Realmente está definido. E isso é bom. Agora, se a família o instruiu, agora é a hora dele retribuir isso. É a hora dele pagar um preço para os pais retornarem a bênção que eles tinham antes. Porque talvez seja esse mesmo. Talvez ele foi criado no Evangelho, agora, meu amigo, sua função, o Abner, é orar, pedir uma bênção para os seus pais, para eles entrarem na terra junto com você, não ficar só você não, leva a turma toda, porque o Senhor tem uma bênção para os seus pais e você tem essa função, que você foi o remanescente aí dela, para poder agora carregar sobre os seus ombros a responsabilidade de interceder por eles, para eles voltarem para a presença do Senhor. Amém, não recua da promessa não, né? Segue firme, porque o Senhor tem a bênção, glória a Jesus. Andréia, vamos lá, as participações dos nossos jovens aqui? Agora a Vitória vai fazer uma pergunta sobre o relacionamento, né, Vitória? Dentro dos nossos lares. Pode fazer a sua pergunta. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastora, a minha questão é a seguinte: como lidar com problemas persistentes de relacionamento, sejam eles entre pais e filhos ou até mesmo entre irmãos, independentemente deles serem servos de Deus ou não? Bem, uma pergunta aí difícil, né? Porque, na verdade, Jesus falou que os inimigos do homem são da sua própria casa. É claro o seguinte, né? Quando eu falo que o maior desafio é em casa.
Por que é o desafio? Porque ali você tem que provar que é crente. Aí a coisa mais bonita que tem, uma vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, falando sobre um familiar. Não, se fulano falou, pode ter certeza. Eu acredito, porque eu conheço meu irmão e se ele falou, é certo mesmo. Se ele falar, é certo. Não acredito mais. Quer dizer, o testemunho dele era tão forte na família que já estava definido ali a posição dele. Agora, irmãos é uma coisa. Irmãos, existem irmãos, pais. O relacionamento assim não é fácil. Né? É sempre um desafio. Agora é o seguinte, quando é um lar, por exemplo, se ninguém é crente, ninguém é servo do Senhor, cada um se vira. Mas nós estamos falando aqui de um servo, você é servo e a sua família não é. Vamos dizer que a família não é. Aí você traz sobre si a responsabilidade de ser o ponto de equilíbrio. Ah, mas eu sou o mais novo de casa, meus irmãos são todos mais velhos, meu pai... Mas você tem uma experiência que eles não têm, então você é o ponto de equilíbrio. Ah, mas em casa todo mundo é crente, todo mundo é da igreja, todo mundo é da obra, e a gente vive brigando. Vai acontecer mesmo. Isso aí não é privilégio de poucos, não, tá? Não é, porque realmente você tem casa, é aquela liberdade que você tem, a intimidade que você não tem com o estranho. Ah, mas você em casa é um santo, na rua, às vezes você fala, até parece, como é que pode em casa você fazer isso quando você está lá na frente da igreja, lá que você está no trabalho de jovens evangelizando, que é a hora que é a pessoa mais santa do mundo, mas quem te vê em casa, não é assim que acontece? Mas faz parte da vida, porque você ali, você tem a liberdade, porque se você, na verdade, se você for analisar bem, quando o irmão seu fala isso, uma irmã, um pai, um familiar que está junto ali, na verdade está inconscientemente declarando que você é autêntico em casa e que ali você tem liberdade com eles, que você não tivesse essa liberdade com eles, você ia ser formal com eles e você não é. Então em casa você não tem que ser formal com ninguém não. Aí irmão, você abraça, você brinca, você fica com raiva, pega um pedaço de carne maior, é coisa que você vai ter mesmo. Irmão e perdoa, vem implicar, né? E perdoar. Irmão vem implicar com o outro, implicância tem, entendeu? Não tem jeito, isso é uma coisa que não tem como escapar. Agora, você lidar com essas diferenças é um trabalho longo, árduo e é uma longa guerra. Mas o importante é ganhar a guerra. Você pode perder umas batalhas, mas no final você vai ganhar a guerra. Você vai colocar diante do Senhor. E assuntos que foram muito difíceis, você vai aos pés do Senhor. É um jejum, uma madrugada, para o Senhor poder vencer alguma eventual dificuldade que você não conseguiu vencer. Tá? Até a hora que você vai brigar com o seu irmão, né? O Wagner, né? Wagner, vamos brigar nós dois aqui. Não, às vezes vocês vão chegar no meio termo, mas são coisas que realmente o mundo não acaba por causa disso. Eu briguei com o meu irmão, eu não vou nem ceiar hoje. Não é assim, a coisa tem que ser equilibrada. Se você só briga com quem você está perto. Com quem está longe você não briga. A confusão sempre vai estar em casa mesmo. É normal isso. Não é desejável, né? Quando fala normal, então vou relaxar. Não, você vai continuar vigilante, atento, evitar os conflitos, evitar as diferenças, entender, se o lar é dividido, você vai entender que o seu irmão, ou sua irmã não teve a experiência que você teve, então é natural que ela age dessa forma, seria errado se você agisse dessa forma, tá certo? Então é uma coisa que não é fácil de lidar, não tem uma fórmula para isso, mas é habilidade para poder tratar do assunto. Amém? Respondido? Amém, respondido. Vamos seguir então, e a gente tem uma participação, corroborando com o que o pastor Alexandre disse, né? O lar muitas vezes pode acontecer, né? Como pode acontecer em qualquer ambiente social, seja no trabalho, na escola e tal, você enfrentar situações desgastantes e tudo mais. Agora vamos ver uma experiência de uma bênção no lar, né? Para a gente ver aqui o resultado de estarmos na presença do Senhor. E quem vai trazer essa experiência é o nosso irmão jovem Cauã Silva. Então, quem está hoje é o Cauã no Fala Jovem. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Cauã, sou da igreja do 9 de Abril, aqui na área de Volta Redonda, na região Sul Fluminense 2, do Ministério do Pastor Bruno. E a experiência que eu tenho para contar a respeito da vida familiar foi que, ao longo dos meses desse ano, eu sempre fui orando ao Senhor
pelas madrugadas, sempre depositando diante do altar do Senhor intercessão pela minha família, pela minha mãe. E ao longo de um Evangelho Sem Fronteiras que ocorreu aqui na área de Volta Redonda, o Senhor me deu uma experiência muito grande. Antes do Evangelho Sem Fronteiras começar, os irmãos ali, alguns pastores, acabaram orando por mim, e o Senhor confirmava, através de uma visão, em que eu era uma luz para minha família, e através de eu servir ao Senhor, das minhas orações, o Senhor também despertava esse desejo à minha família. E isso ali foi de grande alegria para mim, pois foi uma confirmação das orações que eu já estava fazendo ao Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Cauã, obrigado pela sua participação. E é interessante, Alexandre, que dentro desse contexto do testemunho do Cauã, que ao buscar ao Senhor, as situações elas vão se ajustando, né? E um jovem como luz dentro da sua família. Você vê como é que é a coisa, né? Ele nem ficou preocupado em, não, o que eu vou fazer com a minha família? Não, ele vai cuidar daquilo que é do Senhor, do chamado dele, da obra, trabalho, evangelização, e as coisas o Senhor vai trabalhando. À medida que nós somos fiéis ao Senhor, naquilo que é a nossa necessidade, o Espírito Santo está operando uma bênção, como a promessa dele, ele está confiante nisso, ele sabe que estou aqui trabalhando aqui, minha ocupação agora é Evangelho Sem Fronteiras, é falar do Senhor, pessoas ouvindo a palavra de Deus. Aí, minha casa, não, o Senhor está cuidando. Não, mas meu lar está dividido, o Senhor está cuidando. Não, mas eu estou com um problema assim, o Senhor está cuidando. Isso aí nós temos que confiar nisso aí. Amém. Andréia. Agora, pergunta difícil agora, pastor Alexandre, com a Mariana, pode fazer. Pastor, sabendo que alguns dos frutos do Espírito são sabedoria, mansidão, temperança, longanimidade e domínio próprio, como podemos aplicá-los de forma prática na convivência em família, no dia a dia? Bem, primeiro que você fala, é um conjunto, o fruto do Espírito né? Aí você vê que tanto é que a palavra coloca como no singular mesmo, porque o fruto aí tem essas várias qualidades que não são nossas, são do Espírito Santo. Então o jovem tem que entender uma coisa, ele busca isso, mas ele sabe que só o Espírito Santo tem isso. Ou seja, nós vamos adquirir isso pelo Espírito Santo, senão seria o fruto do bom servo o fruto do servo perseverante não, é fruto do Espírito Santo. Então é a entrega ao Senhor, é a dedicação ao Senhor, a oração, a operação dele na nossa vida que vai fazer com que esse fruto seja produzido em nós. Em relação à família, a temperança, como é que você vai ter paciência, aquela coisa, é difícil. É difícil, às vezes você perde a paciência, é normal, isso você é crente há 200 anos, você perde a paciência com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Não acontece isso ou não acontece com você? Você fica impaciente, mas, assim, puxa, agora o fruto fui colher, não tinha, né? Faltou isso aí. Mas assim, é um trabalho, na verdade, a Bíblia fala, quem está em pé, olha e não cai, porque você tem que estar no equilíbrio. Se você está em pé e cai, é que você perdeu o equilíbrio. Então a vida do crente, do jovem, é sempre de equilíbrio, buscar sempre o equilíbrio. Você vai saber que em alguns momentos você vai balançar, mas você vai recuperar o equilíbrio logo para não cair. Então naquilo que você trabalha, naquilo que você busca o Senhor, para ter esse fruto na sua vida, na vida de todos nós, é sempre necessariamente a ação do Espírito Santo. Não é qualidade nossa, é a entrega nossa e a ação dele em nossas vidas. Amém? Amém. Eu gosto muito dessa expressão que você usou, Alexandre, equilíbrio. Isso primeiro, é uma ação do Espírito Santo na vida do jovem, e dentro de todas essas situações que foram colocadas aqui, né, em todas elas, se o jovem ele age com equilíbrio, né, ele dá testemunho, que foi a primeira resposta que você deu, né, o testemunho do jovem, ele dá testemunho, ele se torna luz na sua casa, ele se torna uma referência, né, porque todas essas situações difíceis que foram apresentadas, elas se dão exatamente pelo desequilíbrio. Desequilíbrio no relacionamento, desequilíbrio numa palavra que foi dada, que foi dita, desequilíbrio numa situação familiar, enfim. Quando o jovem o servo de Deus, ele é um elemento de equilíbrio dentro de casa, e ele é equilibrado
pela ação do Espírito Santo na vida dele, né? Então, esses problemas todos que vocês colocaram e passaram aqui nas perguntas que vocês fizeram acabam por se tornar pelo menos menos difíceis de serem vencidos, né? Isso é uma experiência que a gente tem. Vamos ouvir uma outra experiência, e ela vem agora da nossa irmã Sara Soares. E a Sara, ela vai falar sobre uma experiência no lar dela, uma experiência que ela teve com o Senhor como jovem e que se refletiu na vida do seu pai. Então, Sara, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Sou a Sara Soares, da Igreja Cristã Maranata do Dom Bosco, na região Sul-Fluminense 2, Volta Redonda, do Ministério do Pastor José Ricardo. E a experiência que eu vou compartilhar com os irmãos é concernente à minha vida em família. Ela ocorreu quando nós estávamos passando por um momento difícil, em que meu pai se encontrava desempregado. E nós estávamos muito tristes e muito aflitos porque nós não sabíamos como seria esse período. E eu estava num culto e houve um anúncio que haveria um seminário. E eu fui ao meu pai e perguntei a ele se haveria condições de eu estar subindo ao Manaim. E ele falou que teria. E na semana de preparação para o Manaim, eu coloquei diante do Senhor em que eu queria ter uma experiência com o Senhor. Que eu não queria descer da mesma forma que eu subi, que eu queria que o Senhor falasse profundamente com a minha vida. E ali no final da manhã, eu pedi uma oração concernente à minha vida para que o Senhor tirasse aquela tristeza do meu coração. Mas ali o Senhor falou comigo na palavra profética que queria que eu falasse com meu pai, quando eu descesse, que não muito longe dos dias o Senhor daria uma bênção profissional muito grande à vida dele e abriria 2 portas de emprego para ele, que era para estar em comunhão com o Senhor, porque ele teria que fazer uma escolha. E eu desci e eu contei essa experiência aos meus pais. E eles ficaram maravilhados, porque eu tinha pedido uma oração concernente à minha vida. E o Senhor falou comigo concernente à vida profissional do meu pai. Isso foi um motivo de grande glorificação para a nossa família. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Sara, por ter enviado a sua participação. E você vê, Alexandre, o jovem e a sua experiência com o Senhor, a sua busca se refletindo na vida de toda a família, né? É uma benção, que às vezes você tem um propósito e o Senhor, ele age conforme o desejo dele, né? É claro, o desemprego afeta a família todinha muito. Quer dizer, ela foi lá no seminário, no Manaim, buscando a bênção do Senhor, ela tinha as necessidades delas, mas o Senhor conhece a necessidade de toda a casa, toda a família. E o Senhor sabe que o desemprego do pai afeta a família inteira. Então o Senhor foi em socorro. Quer dizer, foi um socorro que Deus deu a ela. A família está pedindo uma bênção para a vida dela, mas o Senhor sabe que a bênção na vida dela depende o quê? Da bênção no lar também. Porque se o pai desempregado surge os conflitos em casa, o Senhor poupou de tudo isso. Está vendo, jovem? Olha, não falte Manaim por nada não, hein? Vai, busca o Senhor, trabalha, cumpre a sua função, que é evangelizar, que é anunciar o evangelho, pregar o Senhor. E o resto deixa por conta dele, não é ocupação nossa. Aquilo que não é ocupação nossa, não se preocupa não, deixa por conta do Espírito Santo. Amém. E com certeza o Senhor vai realizar muito melhor do que nós, né? Vai resolver melhor do que a gente poderia resolver, né? Com certeza. Agora a última pergunta do estúdio vai ser com a Eduarda, pode fazer. Pai, Senhor Jesus, pastor, quais são os limites que o jovem deve ter nos relacionamentos com os pais e o que a palavra fala sobre isso? Essa pergunta é importante, porque quando você fala pai, uma vez eu tive uma conversa com, muito tempo, né? Eu, na época era diácono ainda, mas tinha um jovem lá que ele tinha um conflito muito grande com o pai dele era ímpio e às vezes maltratava muito em casa, e ele disse, eu não vou nem conversar com meu pai, senão, calma aí. O que a Bíblia diz? Qual o mandamento, Senhor? Honra teu pai e tua mãe. Não é opcional, é mandamento. Quando você fala mandamento, não é só eu sugiro, é bom, olha, eu aconselho, não, é mandamento. Não é uma recomendação. Não, Deus não recomenda isso. Mas o Senhor não dá nenhuma qualificação. Honra teu pai e tua mãe se eles forem crentes, se eles forem servos, se eles forem tementes a Deus. Não. Seja quem for seu pai, seja quem for sua mãe, seja o que for, você deve o respeito e honra, que é mandamento. Mandamento. E o Senhor diz o seguinte, para que prolongue, aí o Senhor, é engraçado, o Senhor dá uma promessa, né? É o único mandamento com promessa. Porque os outros mandamentos, faz isso, aquilo, honra o Senhor teu Deus, tal, não furtará, aquela coisa, mas esse não. Esse o Senhor manda
né? Eu não estou dizendo que o Senhor manda, e se você fizer isso, os seus dias vão ser prolongados na terra. Ou seja, tu tem uma promessa em cima disso aí. E isso é bom, porque como que nós falamos de família, a importância que o Senhor dá na família. Como é que você pode pensar uma família se você não tem um cabeça, se você não tem um comando? Se os filhos tomarem o comando do lar, não funciona. Então os pais têm o governo da casa, eles têm um comando da casa, e o filho tem a obrigação mandamental de respeitar e honrar. Honrar é uma coisa que você vai defender os seus pais, você vai falar bem deles. Eles podem ser, meu pai é o pior pessoa do planeta Terra. Você é a pior pessoa, mas para você ele é seu pai, você vai honrá-lo, vai defendê-lo e vai falar bem dele do que precisar, porque ele é seu pai. Porque é mandamento da palavra do Senhor. E é claro o seguinte, o Senhor nisso aí, quando o crente ele obedece o mandamento do Senhor, aí vem os frutos, o resultado disso. Então, é claro o seguinte, agora você vai pensar, não, então se eu honrar meu pai, se ele mandar eu fazer uma coisa contrária ao evangelho, eu vou fazer. Não, aí não. Você não vai desonrá-lo, você vai honrá-lo, aqui na habilidade, você vai honrá-lo sendo obediente ao Senhor. Da mesma forma que você é obediente ao Senhor por honrá-lo, né, como mandamento, você vai honrá-lo sendo obediente a Deus nas demais coisas também. Você vai ser obediente na frequência do culto, de tudo aquilo. Então são coisas que o jovem ele é habilidoso, ele sabe isso. Eu já contei uma experiência aqui uma vez, mas deve ter muito tempo e não foi nesse programa aqui não. Um jovem, ele converteu e o pai não aceitava de jeito nenhum. Você é evangélico, eu não aceito e tal. Nossa família tradicionalmente nunca foi evangélica, aquela coisa toda. E o que acontece? Aí ia ter uma subida do Manaim, aquela semana de madrugada, aquela coisa toda, isso já tem bastante tempo, eu era novo ainda. Aí como é que ele fazia para ele de madrugada? O pai dele não queria que ele fosse. Aí ele foi, amarrou um barbante no dedão do pé, deixou o barbante lá de fora, dormiu, deixou o barbante lá de fora, aí tinha mais 2 jovens que converteram com ele, na hora de subir para madrugada, puxava o cordãozinho dele, ele acordava, vestia a roupa e fez a semana toda de madrugada assim. Quer dizer, o pai estava dormindo, ele foi e voltou, o pai continuou dormindo, porque a madrugada naquela época nossa era 5 horas da manhã 5 também. 5 horas da manhã, isso. Então dava tempo de tudo. Quer dizer, ele não entrou em conflito com o pai, mas ele foi obediente à revelação do Senhor, que era madrugada, honrou o pai dele, ou seja, não disse, eu vou de qualquer jeito porque eu sou crente e o Senhor mandou de madrugada, mas ele foi, entendeu? E o pai ficou tranquilo, dormindo, sossegado. É uma forma dele honrar o pai, que ele honrou o pai dele. Quando ele faz essa atitude dele, foi de honra ao pai. Não, eu podia simplesmente, não, vou chutar a porta e vou. Não, ele não fez isso. Ele cumpriu a revelação, manteve a honra ao pai, o cuidado e funcionou muito bem. Glória a Jesus. Olha só, eu estou acompanhando aqui as perguntas e respostas e me ocorreu agora o seguinte, hoje vocês são jovens e vocês estão colocando essas questões na condição de jovens. Amanhã vocês vão ser os pais que serão honrados. Vocês vão ser os pais que transmitirão essa herança para os filhos de vocês, né? Para aqueles que virão, e vocês vão começar a enxergar as respostas que foram trazidas aqui do outro lado, agora como pais, né? E vão inclusive ver, né? Hoje às vezes eu olho para os meus filhos e digo assim, não sei como é que meu pai aguentou, né? Como é que ele me aguentou, né? Porque o mundo gira, a gente vai, hoje vocês são jovens, vocês foram crianças, hoje são jovens, serão os pais no futuro, né? E para mim, eu olho para os meus filhos e falo assim, o mais que eu quero é que vocês tenham filhos para vocês saberem o que é inclusive, que a gente passa. As estatísticas mostram que todo pai já foi jovem um dia. Pois é, com 100% de certeza. Essa aí não tem aquela variação. Não tem margem de erro. Sem margem de erro, né, Andréia? Muito bem, hoje a gente vai ter uma participação, e a cada edição desse programa a gente tem a participação, a gente chama sempre os pastores mais jovens para trazer uma mensagem objetiva, mensagem curta, dentro do tema que nós estamos abordando, para nós aqui, para você que está assistindo. E hoje nós vamos ter uma participação que vem de Brasília, nosso querido companheiro, pastor André, é quem vai trazer uma palavra. Então, de Brasília, fala, pastor.
Nós saudamos a todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando especificamente para aqueles que assistem esse programa específico para os jovens, os dias da minha mocidade. E, na ocasião, o nosso tema é família. Existem muitas áreas que norteiam a vida do jovem na obra. Mas a família, se nós formos avaliar a extensão temporal, eu acho que é uma das mais importantes que o jovem precisa avaliar, precisa, de alguma forma, aprender a lidar com isso. Então, quando nós falamos aqui de família, estamos falando do convívio dentro de casa. Como é que é o seu comportamento, a sua rotina, como você lidar com os conselhos recebidos dos seus pais, como é, na verdade, o seu relacionamento com os seus irmãos de casa. Então, a palavra é sempre a fonte. E há um mandamento, que a palavra diz que é um mandamento com promessa, que diz assim: honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Você vai ver que esse mandamento ele é confirmado, ele é do Velho Testamento, mas ele é confirmado no Novo Testamento, tanto com as palavras do Senhor Jesus, como Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele vai falar sobre isso: vós filhos, sede obedientes ao Senhor, e ele fala sobre a questão de honrar o pai e mãe. Então, talvez uma primeira colocação é: o que é honrar? O jovem precisa entender que honrar ao seu pai e à sua mãe é obedecer. Honrar é respeitar, honrar é ser grato, porque nós estamos todos os dias convivendo, e dentro de casa você não consegue vestir uma roupa, na verdade, em que as pessoas vão te enxergar de uma forma que você não é. É como se você se despisse, você não consegue verdadeiramente se esconder dentro de casa. O seu pai sabe quem é você, sua mãe sabe quem é você. Então, às vezes, na hora de uma palavra dada, nós não podemos nos irar, nós temos que responder com paciência, procurar dentro daquilo que é a nossa limitação, usando os recursos da graça, se for o caso, um jejum. O clamor pelo sangue de Jesus é muito importante. Mas o jovem, diante de uma palavra que às vezes é incisiva, é com autoridade, ele não pode se irar, ele não pode responder. É importante que os jovens eles possam aprender isso. Então, o respeito é fundamental. Essa conquista é todos os dias, nós vamos aprendendo, nós vamos lidando, e vejam que é um mandamento, é uma instrução. Quando você faz, quando você obedece, o Senhor vai providenciar coisas grandiosas na vida do jovem. Às vezes uma porta de emprego, que é um outro campo. Quem sabe um bom casamento, a constituição do lar, que é um outro campo que muito ocupa a mente do jovem. Mas eu acho que a base está aí. Honrar o pai, honrar a mãe. Isso é um mandamento com promessa da parte do Senhor. Quando nós falamos a respeito de gratidão, que está dentro desse aspecto de honrar, é muito importante que os jovens entendam que os pais fazem de tudo para transmitir a herança. Os pais, eles não medem esforços, de repente, para pagar a sua faculdade, para te ajudar em alguma coisa que você precisa. Então, jovem, seja grato. Exerça isso dentro do seu lar, esse ambiente de gratidão por aquilo que você já conquistou, por aquilo que você já viu, né, diante dos seus olhos. Seja grato. Chame os seus pais, agradeça por aquilo que eles estão fazendo por você. Certamente isso vai criar um ambiente muito favorável para um bom convívio dentro do lar. Agora, é comum o jovem, quando ele tem irmãos, que às vezes alguns atritos possam acontecer. Vejam, nós não somos super-homens, nós temos os nossos momentos onde, na verdade, nós falhamos, temos alguma coisa que acontece, mas é interessante, meus irmãos, aqui para nós encerrarmos, atendermos um conceito bíblico. A palavra vai dizer assim, a respeito dos irmãos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deixa
essa história de briga, de desavenças, de confusões de lado, e dentro da sua casa seja uma bênção. Estabeleça um momento onde o Senhor possa ali operar e você seja, na verdade, um jovem que possa amar cada vez mais a sua família e ao Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, André. Obrigado pela sua participação. Um abraço para os irmãos aí de Brasília, que estão participando aqui também do programa Os Dias da Minha Mocidade. Bom, a gente está chegando ao final, né, Andréia? Pois é. É uma pena, né? O programa é um programa muito bom, muito agradável, muito gostoso, até pela participação dos jovens, né? O que faz com que a gente tenha esse diferencial. E dá aqui ao pastor Alexandre, né, palavra. Você quer fazer uma consideração nesse momento que nós estamos encerrando? Bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os jovens, que é sempre muito bom, a gente tem muito que aprender com eles, né? Afinal de contas, eles são bem diferentes do que o nosso tempo, né? Nós éramos jovens diferentes, eles têm a participação, têm os desafios deles, muitos desafios. Talvez que se fosse na época nossa, cada um tem o desafio, cada um é equivalente ao seu tempo, né? Mas com a bênção do Senhor, não haverá risco nenhum de errar. O risco é deixar o Senhor, mas mantendo a vida definida no Senhor, a chance de erro é zero, porque é o Senhor que vai conduzir todas as coisas. Amém. Glória a Jesus. A única coisa que eu me ressinto da nossa época de João para cá é que naquela época não tinha esse programa. Se tivesse, a gente ia... A gente não tinha essa colher de chá, né? Não teve, não. Nós tivemos que encarar o negócio sem o programa. Andréia, querida, mais uma vez foi um prazer estar com você aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua ajuda. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias. Obrigada, pastor Alexandre. Muito obrigada aos jovens do estúdio aqui. Abrilhantaram aqui com a presença, as perguntas maravilhosas, obrigada. E eu queria fazer agora a consideração final, que é o nosso agradecimento para os jovens que montaram o roteiro, que nos ajudam na produção. Para a Maritza, para a Karina, para a Raíssa, o Thalisson e o João. Muito obrigada. Amém. Queridos, uma bênção. Já fica o convite para estar aqui em outras ocasiões. Faz umas perguntas um pouquinho mais difíceis para o Alexandre, que essa deram muita colher de chá, foi marmelada esse negócio. Alexandre, meu querido, Pai Senhor, Pai do Senhor, Deus abençoe, obrigado pela sua presença. Amém? Amém. Bom, a gente está chegando então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Lembrando que nós já estamos transmitindo através do canal 126, canal aberto pela Parabólica. Você que mora no interior do Brasil já está acostumado com isso, antena parabólica para pegar sinal de televisão. Muito bem, você sabe que já mudou, né? O governo mudou o sinal do analógico para o digital e agora nós estamos chegando no canal 126 da nova transmissão digital, gratuitamente para o Brasil inteiro. Esse programa está sendo transmitido também através desse canal, além, claro, do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, né? Do YouTube através do canal da Igreja Cristã Maranata, onde a gente transmite também esse programa. E eu quero pedir uma coisa para você, jovem, que chegou até aqui com a gente, é o seguinte, faz um comentário. O chat está aberto, vai lá, entra no chat, faz um comentário, fala de onde você é, fala sobre o que você ouviu aqui do programa, aquilo que chamou a sua atenção, interage com a gente. Sabe por quê? E você, jovem, sabe disso. É que quando você interage, o alcance do nosso canal, ele é ampliado. A gente já está com um número muito bom de inscritos, o senhor tem dado uma bênção, a igreja reagiu positivamente, estamos chegando aí no Trombetas e Festas. E se você fizer lá um comentário, fala seu nome, de onde você é. Isso já é suficiente. Isso vai dar ainda mais relevância ao canal, a gente vai ter um alcance ainda maior. Então que Deus abençoe. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com o programa Os Dias da Minha Mocidade. A paz do Senhor a todos.